Seguindo aí com o nosso terceiro exercício dessa série aqui de progressão geométrica, né, termo geral, exercício da página 25, a gente tem aqui uma progressão geométrica, né, numa progressão geométrica, o segundo e o sétimo termos valem respectivamente 32 e 243. Nesta progressão, o quarto termo é o número. Então vamos lá, vamos seguir aqui, né? Nessa progressão geométrica, ele deu o A2, o segundo termo, né? O A2 vale 32 e o sétimo, o A7, vale 243. É um 4 aquilo ali, por incrível que pareça, tá? Então, 243. E aí, ele pergunta qual é o quarto termo, o A4. O A4 dessa PG, não sei quanto que é. Então, termo geral. Só que a gente usa o termo geral para o maior dos termos, né? Que seria o AN, né? O que ficaria aqui no lugar do AN. Né? Eu sempre começo com A1, né? O termo geral do A7 seria A7 igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, que é 7 menos 1, que dá 6. Porém, eu não tenho o primeiro termo da PG. E também não tenho a razão da PG. Então, não conseguiria resolver essa conta. Contudo, o exercício que ele deu o A2, né? Então, se eu partir do segundo termo da PG, eu vou ter que fazer essa subtração aqui, ó, 7 menos 2, né? E aí eu vou andar 5 razões, na verdade, né? Eu vou ter que multiplicar pela razão 5 vezes, para chegar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e, por fim, no sétimo termo, partindo do segundo. Então, eu multiplico pela razão 5 vezes. Aqui é 243. Aqui é 32. E aqui é Q elevado à quinta. Então, eu vou passar o 32 dividindo, porque eu quero achar o Q aqui, né? Então, 243 dividido por 32 é igual a Q elevado à quinta. E a gente chega num dilema, né? Porque eu quero achar o Q. Então, eu, teoricamente, tenho que tirar a raiz quinta do lado de lá. Então, o que eu faço primeiro? Tiro a raiz quinta do lado de lá ou resolvo a fração. A dica é sempre priorize a raiz. Priorize a raiz primeiro, priorize a raiz, né? Então, a menos que essa divisão dê um número exato. E nesse caso não vai dar. 243 dividido por 32 não dá um número exato. Então, prioriza a raiz. Então, a gente vai passar a raiz quinta para o lado de cá, né? Operação inversa aqui, né? Da potenciação. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quinta. E aqui, Q. Sim, então o que é a raiz quinta desse número? Então eu vou ter que tirar, né, a propriedade de radiciação também. Eu vou ter que tirar a raiz quinta do 243 e do 32, para poder tirar isso daí de dentro dessa raiz. Para a gente tirar a raiz quinta, a gente fatora, né, 243. Vamos fatorar e vamos ter que encontrar 5 números iguais. A fatoração dele é por 3, né? Não dá para fatorar por 2 porque ele é ímpar. Então, por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, a gente pode escrever o número 243 como 3 elevado à quinta. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu consigo juntar de 5 em 5. Né? Então, a raiz quinta de 243 é 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes dá 243. Então, o primeiro resultado é 3 de cima. E o segundo resultado, fatorando 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, 4, 2 e 1. Também eu consigo juntar 5 números, né? Então, o 32 nada mais é do que 2 elevado à quinta, né? E lembrando aí das raízes, né? Quando eu consigo esse grupo aí, eu consigo tirar o número da raiz. Então, a raiz quinta de 32 é 2, essa é a minha razão. O exercício não perguntou qual que é a razão, né? Ele perguntou qual é o quarto termo da PG. Então, eu vou escrever o quarto termo com base no menor dos termos, no A2. Então, para sair do A2 e chegar no A4, eu preciso multiplicar 2 vezes a razão. Né? Então, eu vou multiplicar a razão uma vez para chegar no terceiro termo e mais uma vez pela razão para chegar no quarto termo. Por isso que aqui vai ficar n, 4 menos 2, n menos 2, né? Então, o A4 eu tenho, quer dizer, o A4 é o que ele quer, né? O A2 eu tenho, né? O A2 vale 32.
A razão é 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, prioridade aqui para resolver o parênteses, né? Vou colocar 32 e 9 dividido por 4. Né? Você pode multiplicar o 32 por 9 e depois dividir por 4, só que é sempre muito mais fácil você dividir primeiro, né? Então dá para dividir o 32 por 4, que dá 8, e aí só vai sobrar 8 vezes 9, que dá 72. Então, o nosso quarto termo dessa PG é 72. Um exercício bem clássico aí de termo geral da PG, tá bom? Alternativa aqui é a alternativa B. Beleza? Então vamos lá, né? A gente vai finalizar aqui e partir para o exercício 4, certo?